Você já ouviu falar de Nárnia, certo? Aquele mundo mágico onde crianças se tornam reis e rainhas, leões falam e o tempo corre de um jeito diferente. Mas e se eu te dissesse que a inspiração para Nárnia não veio só da imaginação? E se um lugar real, cheio de mistérios inexplicáveis, fosse a verdadeira porta de entrada para esse universo? Antes de existir um guarda-roupa mágico, havia uma floresta coberta de neblina. E no coração dessa neblina, um castelo. C.S. Lewis, o gênio por trás das crônicas de Nárnia, cresceu em Belfast, na Irlanda do Norte. Desde jovem, ele era fascinado por mitos, lendas e lugares que pareciam guardar segredos antigos. E um desses lugares o marcou para sempre. Perto da sua casa, à beira do mar, existia uma fortaleza medieval em ruínas, o castelo de Dunluce. Imagine um jovem Lewis caminhando por entre aquelas pedras antigas, sentindo o vento salgado no rosto. Ele mesmo descreveu essa sensação de uma forma arrepiante. Ele dizia sentir que ali o vento vinha de outro mundo. Uma frase que, como vamos ver, se tornou quase uma profecia. O castelo de Dunluce não é uma ruína qualquer. Ele foi construído sobre penhascos dramáticos que mergulham no oceano. Em dias de maré alta, as ondas batem com força na base das rochas, isolando o castelo do resto do mundo. E nas manhãs de neblina, algo mágico acontece. O nevoeiro denso sobe do mar e cobre absolutamente tudo, exceto as torres mais altas do castelo. A visão é de tirar o fôlego. As torres parecem flutuar no ar, como ilhas suspensas num mar de nuvens. Se essa imagem soa familiar, não é coincidência. Foi exatamente essa visão que inspirou Lewis a criar Cair Paravel, o magnífico castelo dos reis e rainhas de Nárnia. A fortaleza onde os irmãos Pevensie são coroados, um lugar que simboliza a esperança e a nobreza de um mundo fantástico. A imagem de um castelo flutuando acima da névoa foi transportada diretamente das suas memórias para as páginas de seus livros. Mas a conexão entre Dunluce e Nárnia vai muito além da inspiração visual. E é aqui que a história começa a ficar realmente estranha. Décadas depois de Lewis ter escrito seus livros, e anos após a sua morte, uma equipe de arqueólogos começou um trabalho de escavação minucioso no castelo de Dunluce. Eles queriam entender melhor a estrutura e a história do lugar. O que eles encontraram deixou todos perplexos. Abaixo do que se conhecia do castelo, eles descobriram uma rede de câmaras e túneis subterrâneos. Salas secretas que não constavam em nenhuma planta, em nenhum registro histórico. Eram cômodos perdidos no tempo, e o que havia dentro dessas salas era ainda mais impressionante. Os arqueólogos encontraram fragmentos de vitrais antigos, coloridos e detalhados. E nos desenhos desses vitrais havia símbolos que pareciam ter saído diretamente das páginas de Nárnia. Leões imponentes e estrelas brilhantes. Lembre-se, o leão Aslan é a figura central de Nárnia, o criador e salvador daquele mundo. E as estrelas, em Nárnia, são seres vivos e conscientes. Como isso é possível? Lewis nunca soube dessas escavações. Ele morreu anos antes de qualquer uma dessas descobertas. Seria apenas uma coincidência extraordinária, uma daquelas ironias cósmicas que a vida nos apresenta? Talvez. Mas o mistério não para por aí. Dunluce guarda segredos que a ciência moderna mal consegue explicar. O local possui anomalias eletromagnéticas incomuns e muito potentes. Visitantes e pesquisadores relatam que, ao se aproximarem dos penhascos, as bússolas simplesmente enlouquecem. As agulhas giram sem controle, apontando para todas as direções, como se as leis do magnetismo da Terra não se aplicassem ali. E não é só o magnetismo. O som também se comporta de maneira bizarra. Pesquisadores de acústica que estudaram o local batizaram o fenômeno de efeito Dunluce. Os sons se distorcem, ecoam de formas inesperadas e, às vezes, parecem vir de lugares onde não há ninguém. O vento que assobia entre as ruínas cria melodias estranhas que mudam de tom e intensidade sem nenhuma razão aparente. Os moradores locais, cujas famílias vivem na região há gerações, têm suas próprias explicações. Eles contam histórias passadas de pais para filhos.
Histórias que dizem que, em dias de neblina densa, quando o castelo desaparece, o vento não traz apenas assobios, ele traz música, uma melodia suave e antiga que parece vir do próprio oceano. E há relatos ainda mais perturbadores. Pescadores e moradores que vivem perto dos penhascos juram que em certas manhãs, quando a bruma cobre tudo, é possível ouvir vozes. Vozes de crianças rindo e chamando do outro lado da névoa. Como se, por um breve momento, a barreira entre o nosso mundo e outro se tornasse mais fina. Nárnia, como a conhecemos nos livros e nos filmes, pode ser uma invenção da mente brilhante de C.S. Lewis. Mas todo mito, toda lenda, toda grande história começa em algum lugar. Começa quando alguém se depara com o impossível, com algo que desafia a lógica, e em vez de ignorar, escolhe acreditar. Escolhe ver a magia no mundo real. O castelo de Dunluce nos mostra que, às vezes, os lugares mais mágicos não estão em mundos de fantasia, mas escondidos bem debaixo dos nossos narizes, esperando para serem descobertos. Talvez Lewis não tenha apenas imaginado Nárnia. Talvez ele tenha encontrado uma fresta, uma porta entreaberta, e teve a coragem de espiar o que havia do outro lado. Este é um canal onde tudo é revelado. Aqui, a curiosidade é o nosso combustível e o universo é o limite. Se você, assim como eu, adora desvendar os mistérios que conectam a realidade e a ficção, este é o seu lugar. Deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira Cair Paravel. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.